Então, conhecer o passado, arrumar o presente e projetar o futuro. Eu acho que é isso que nós precisamos para ter sucesso. Meu nome é Cláudia Pereira, eu resido atualmente em Curitiba, Paraná. Eu tenho 51 anos e conheci o Francisco numa experiência muito pontual. Eu estava sentindo muitas dores e me doía o corpo todo. Eu fui diagnosticada com artrite e já no quadro de artrose. Eu sentia dores pelo meu corpo, doía do meu ombro até o meu tornozelo. Eu estava buscando uma medicina alternativa para que me aliviasse aquelas dores, porque a medicina tradicional eu já havia experimentado e desencadeou outras dores, que os remédios eram muito fortes, então doía muito o meu estômago. Olha, essas dores já estavam me acompanhando há alguns anos. Eu até, a princípio, eu comecei com uma dor no meu pulso, que eu achava que era fratura, porque doía tanto que eu achava que era fratura. Aí eu busquei o médico achando que eu havia, isso já meados de 2013, e eu busquei esse profissional achando que era uma fratura e fui diagnosticada com artrite. Então eu comecei de 2013 já tomar os medicamentos por fórmulas, né? Eu tinha que ser manipulado as fórmulas que eu tomava, além de ter um custo alto. Ele também me fez muito mal com o meu estômago, então eu sentia dores no estômago por causa desses medicamentos. E fui buscando, tentando mudar os tratamentos. Então, basicamente, em 2013, você veio até a nossa clínica em meados de 2021, né? 20 de março de 2021. Exato. Então, praticamente, são 8 anos de sofrimento. De sofrimento, e ele aliviava, mas desencadeava outras dores no meu organismo e crises fortes. Aí eu tinha que aumentar a dose. Então, assim, eu vim trabalhando todos esses anos até o meu primeiro diagnóstico. E nessa fase eu já tinha passado novamente por outros profissionais da medicina tradicional e não via melhora. E daí nesse dia eu estava com muitas dores e essa minha colega, nós estávamos numa reunião e ela, eu acho que observou que eu estava... Isso em março de 2021. Que eu estava com muita dor e eu falei que eu ia buscar uma medicina alternativa. Foi então que ela me indicou um médico. Ela falou, eu tenho um médico que ele pode te ajudar. Naquele momento eu não pensei, eu só falei, ela falou, eu vou ver se ele tem ainda para que você seja atendida ainda essa semana. Isso era uma quarta-feira. E ela falou, peraí que eu vou ligar. Ela saiu da reunião, ligou, ela falou, tá agendada para sexta-feira. Então, assim, para mim foi um alívio saber que eu ia buscar, mas eu estava pensando numa acupuntura ou num outro método e jamais imaginei que seria uma hipnose. Até mesmo por falta de conhecimento da hipnose, se ela tivesse informado que era uma hipnose, acho que talvez eu teria declinado. Mas como ela me informou que era uma medicina alternativa, eu pensei em algumas coisas que eu conhecia e falei, não, alguma coisa eu tenho que tentar para sair dessa crise e buscar um outro método para me tratar, porque o tradicional não estava dando muito certo. Foi então que eu cheguei até o Francisco, na clínica Renascer, e para mim foi uma grande surpresa quando eu me deparei com um hipnólogo, porque eu não conhecia nada, né, desse processo, né, da hipnose, e acredito que eu tinha preconceito por falta de conhecimento, porque quando eu pensava na hipnose, eu imaginava que eu ia buscar algumas coisas de vidas passadas, que é mais ou menos o que eu tinha em mente, e aí entraria em conflito com a minha fé. Eu sou cristã, protestante. Naquele momento, essa minha colega estava em atendimento, então eu cheguei na clínica, ela estava em atendimento e ela não tinha me contado qual era o método com esse profissional. E aí eu cheguei e fiquei observando e fiquei um pouco com receio. Eu falei, mas isso aqui não é uma clínica convencional, que eu ia encontrar um profissional de jaleco branco e com maca. Então eu fiquei com muito receio naqueles minutos que antecederam a minha consulta. Olha, entrar na clínica Renascer, para mim foi libertador, né? Libertador por causa que eu consegui eliminar aquelas dores que eu sentia no meu corpo. Aquele método novo me trouxe muito alívio que eu encontrei na minha alma, alívio que eu encontrei no meu corpo, porque tudo aquilo que eu vivi com a experiência da hipnose, para mim, foi transformador. As primeiras consultas que eu vivenciei, eu cheguei em lugares da minha mente e do meu coração que me trouxeram alívio, né? Então a experiência com a hipnose foi incrível, porque eu achava que ia me conduzir para algo que fugia da minha crença, né? Porque a hipnose eu achava de fato que ela era
somente espiritual e que te conduziria para uma outra vida ou para um outro lugar. E, na verdade, eu acabei me encontrando as minhas dores que eu jamais imaginei que eu tinha. Então, aquilo que tinha na minha memória inconsciente me causava aquelas dores. Então, a experiência da introdução na hipnose, eu falo para todo mundo, neurociência, na verdade, né? Não é espiritual, e sim estudo, né? É científico, é alguém que busca mesmo conhecer o outro, né? A mente do outro. Então, o Francisco, para mim, me ajudou a encontrar um caminho de libertação de dores físicas que, na verdade, estavam inseridas na minha mente em situações vivenciadas desde a minha primeira infância, né, de coisas que eu não imaginava que ainda estavam lá. Voltei em pontos da minha vida que eu digo para todo mundo que a minha experiência de ter retornado num ambiente que eu vivi quando criança, eu tinha 4 anos, então assim, aquela memória que estava guardada, uma experiência que a minha mãe saiu de perto de mim e que eu não entendia por que minha mãe tinha saído de perto de mim pela primeira vez. E eu sempre imaginava e pensava em algum momento da minha vida que minha mãe havia me abandonado. E, no entanto, voltei nessa memória da minha infância, da primeira infância. Jamais imaginei que essa memória guardada, né, poderia me trazer, desencadear tantas dores que eu nem imaginava que eu tinha. As fases que eu vivi na terapia foram incríveis e libertadoras. Olha, Francisco, minha mão, eu até tinha esquecido que minha mão ela era magra, porque ela vivia inchada por causa das dores. Então eu tinha muitas dores nas minhas mãos, elas estavam sempre inchadas, eu não conseguia colocar o anel. E hoje eu tenho uma vida extremamente normal, sem dores, não tomo medicamento apenas por uma dor de cabeça, mas os medicamentos contínuos eu deixei, não uso mais medicamentos contínuos e hoje eu tenho uma vida extremamente normal. Eu aumentei a minha fé. Para mim, vivenciar tudo isso foi uma resposta do céu, porque eu orava, pedia a Deus um caminho para aliviar aquelas dores. Aumentou a minha fé, que trouxe para mim um conhecimento ainda maior do quanto Deus é bom e misericordioso de ter me dado essa oportunidade de vivenciar tudo que eu vivi naquelas horas dentro do consultório, de encontro pessoal, de encontro espiritual também, porque alimentou a minha fé e trouxe para mim alívio no meu corpo. Então, assim, a experiência que eu vivi com a hipnose foi incrível. É o que eu digo e sempre indico, eu já indiquei algumas pessoas para vivenciar essa experiência também profissional e como que eu posso dizer? Isso faz se encontrar, né? Da vida profissional, que te trouxe de benefício. Da vida familiar, da minha vida profissional, quantas coisas aconteceram depois que eu vivi essa experiência na Clínica Renascer com a hipnose, familiarmente falando, tudo que aconteceu, de compreender a família, que foi uma das coisas que estavam inseridas naquelas dores, naqueles dias que eu pude compreender toda a cadeia familiar, pai, mãe, os irmãos, e eles, para mim, sempre quando eu falo, ou quando acontece alguma coisa na família, eles dizem, foi a hipnose te ajudou. Então, o Francisco, né, que foi o hipnólogo que me ajudou a encontrar essas respostas. E depois disso, eu vivi com meu pai teve internado, ele teve Covid, então eu digo que eu não teria sido tão forte, né, naquele momento que eu vivi, do meu pai ser entubado por 2 vezes, e eu achei que meu pai não teria forças para passar por aquilo. E se eu não tivesse vivido, eu fiz o tratamento com o Francisco no mês de março e meu pai foi em julho internado. Então, assim, eu estava tão forte com os meus valores emocionalmente forte. Depois de tudo aquilo que eu tinha vivenciado, eu me senti forte para encarar tudo aquilo dentro de uma UTI, dentro de uma crise mundial, né, de medo. Como que você vai vivenciar dentro de uma UTI onde todo aquele lugar era contaminado? E eu estava bem fisicamente, emocionalmente, e eu acho que foi o que me ajudou a ter força
para encarar aquele momento, aqueles 40 dias de UTI. Então, o tratamento, além de tirar as tuas dores, né, sejam elas físicas, que também eram emocionais, te preparou para o futuro, te preparou para sua vida? Sim, sim. Hoje eu olho para trás e vejo o quanto o tratamento com a hipnose me fez ter força e enxergar um mundo diferente daquilo que eu enxergava, né? Do meu contexto familiar, do contexto profissional, religioso. Então, a hipnose, ela é um marco na minha vida, né? Nesses 51 anos, eu vejo os 2 últimos anos, a diferença que fez para enxergar a minha família, para enxergar o meu mundo, né, diferente. Eu super indico, faz diferença, porque não é algo supérfluo, é algo muito profundo, que faz você se encontrar, né, entender muitas coisas que você nem imaginava que existia dentro de você mesmo. Então, é autoconhecimento. Além de todo esse momento que o mundo viveu, né, de confinamento, de esquecer, né, assim, não podemos nos reunir, não podemos estar juntos, nós deixamos as relações externas, né, a gente ficou num núcleo muito fechado. E eu acho que a gente esqueceu um pouco de como é relacionar com o outro, né, as relações interpessoais. Então, eu acho que fazer um curso hoje, entender um pouco do comportamento humano novamente, eu acho que todos nós precisamos nos readaptar em sociedade e viver essa experiência, esse curso que está sendo proposto de autoconhecimento e de conhecer o outro, né? Porque primeiro nós precisamos nos conhecer, nos respeitar e nos conhecer, para depois ter um relacionamento com o outro, né? Então, eu vejo o quanto, para mim, esse processo da neurociência, esse processo da hipnose, né, me fez respeitar mais o outro e olhar mais para o outro. Então, precisamos nos autoconhecer, né? Ainda tem muito mais. Eu acho que esse é um tratamento e um tratamento contínuo, permanente. Eu acho que há que buscar conhecimento da relação humana, ela tem que ser contínua. E quanto mais nos inserirmos de conhecimento, melhor será para a nossa qualidade de vida e para a relação com o outro. Esse conhecimento pessoal, entender as minhas dores, entender todo o meu processo de concepção familiar, porque a base, e eu acho que tudo acontece nessa base, né, nos primeiros anos de vida, desde a sua concepção, né, desde quando você foi concebido, né, todo o contexto que existe, ele tem uma influência direta nas nossas vidas e naquilo que nós tornamos. Então, conhecer o passado, arrumar o presente e projetar o futuro. Eu acho que é isso que nós precisamos para ter sucesso. Fico feliz de poder estar aqui contando essa experiência, porque na minha vida ela fez diferença. Eu olho hoje para trás e digo, por que eu não conheci esse processo, ter esse conhecimento há pelo menos uns 20 anos atrás. A clínica Renascer, ela tem uma importância na minha vida tão grande. O Francisco, como hipnólogo, ele acabou se tornando alguém que é uma referência, né, que me trouxe estabilidade emocional. Só o fato, quando eu olho para trás e não ter dor, não sentir as dores que eu sentia dores terríveis, assim, de vontade de chorar. E eu não sentia essas dores. E trazer esse equilíbrio, é claro que é contínuo, né? Eu acho que emocionalmente nós temos que ter um acompanhamento contínuo, né? Não é só aquilo, não são só aquelas sessões, né? Mas sim conhecimento. E ter alguém de confiança que você possa chegar lá e desarmar, né? Eu acho que quando eu cheguei na clínica eu estava muito armada, né? Estava muito receosa, né? De preconceitos, né? O pré-conceito, né? E eu acho que fazer terapia não é só para quem está em crise. E sim, eu acho que faz parte, a terapia faz parte da vida do ser humano, porque é um lugar onde você encontra a si mesmo, né? Então, esse conhecimento, essa medicina, porque é uma medicina, para mim foi uma medicina, porque eu eliminei a medicina tradicional, né, dessa doença, né? Claro que eu tenho minhas consultas, tudo aquilo que precisa, estão em dia, mas especificamente para aquela doença, eu eliminei a medicina tradicional e encontrei a medicina alternativa, que foi a hipnose.